só por causa do amor dele. Eu tô aqui só por causa do amor dele. Ainda bem que Deus levantou alguém para dizer: eu tô tirando a aflição da tua alma, eu tô tirando a inquietude. Eu vou passar ainda hoje dentro da sua casa. Livro de Jeremias, o capítulo é o 29 e o verso é o 21. Jeremias, capítulo 29, o verso é o 21. E diz assim, porque eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para com o seu, que tenho os planos para com você, declara o Senhor. Planos de fazer prosperar, não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um bom futuro. Podemos assentar. Pronto. Aí agora a gente bate um papo. Sentado é melhor, né? Você quer? Ai. Depois eu vou mostrar um negócio para vocês que eu estou assim apaixonada. O tema do mês de outubro, hoje inclusive, umas 8 igrejas estão fazendo o culto de Outubro Rosa. Por muitas vezes, nós falamos do outubro, colocamos como um dia, ou a cor rosa, como a cor da menina, a cor da mulherzinha, da menininha, da doçura. Mas, na verdade, esse mês é um mês de grande conscientização. Conscientização contra o câncer de mama, que tem assolado, que tem açoitado vidas de muitas mulheres. Eu falo que uma das coisas que nós precisamos quebrar no nosso meio é a vergonha de se tocar, porque o toque salva. Aquele momento em que você tem o seu autoexame, o seu autocuidado, e só você conhece o seu corpo. Só você conhece as diferenças que podem acontecer na sua mama. Será que seria natural uma mulher nos seus 60 anos, 50, 40, sair uma secreção do seio, sentir um nódulo, e a gente tem aquele negócio, né? Vou ungir e vai sarar. Colocar a mão e vai repreender. Deus tem poder para isso. Diga, Deus tem poder. Mas Ele deixou médicos e autoridades para fazer isso também. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Então que nesse mês, onde está sendo feita a almofada, onde está sendo o recolhimento dos lenços, que nós também possamos fazer algo maravilhoso. A empatia de acolher uma outra mulher. A empatia de trazer uma mulher para perto. Saia um pouquinho do seu habitat, do seu ninho, da mulher cristã. Vá ao encontro de uma moradora de rua. Vá ao encontro de uma mulher periférica que não conhece a Cristo e fale, eu tenho algo de Deus para falar para você. Você já se tocou esse mês? Você passou no seu ginecologista? Leve um pouquinho. Como que eu levo a palavra? A gente leva a palavra também falando um pouquinho de saúde. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Eu posso contar com vocês? Então vamos agora lá pregar a palavra. Deixa eu contar uma coisa. A moça falou para mim assim, mas você tá linda, pastora. Eu tô linda? Se alguém falar que não, é inveja. Eu entendo isso. Eu entendo. Deus vai curar você de toda a inveja, no nome de Jesus. Aí eu falei, vocês acreditam que a pastora Manu, ela manda print de roupa, e ela fala, essa roupa é sua cara? E eu tô ficando meio estilosa, pastora, por causa da senhora. Dá uma olhada no meu tênis. Só podia ter vindo dela, gente. Meu filho falou, onde você vai? Eu falei, hoje eu vou uma lua além do véu. Deus tem um pensamento ao teu e ao meu respeito. Quando nós começamos a ler no livro de Jeremias, nós deparamos com Deus que está pensando no individual. Nós falamos tanto de um Deus no coletivo e esquecemos que Deus olha para cada um de nós no individual. Ele olha para o meu e para o teu problema, para a minha e para a tua causa. E Ele diz, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. É certo que muitas das vezes o adversário da nossa alma, ele quer usar uma ferramenta que é especialista em nos parar, que é a nossa mente. A Bíblia diz que assim como pensa a tua alma, assim será.
Eu vim nessa tarde profetizar para você que se os planos de Deus é bom para nós, você tem que ter pensamentos bons para com você. Não, nessa tarde é tarde de nós repreendermos todo e qualquer pensamento pessimista que há sobre nós, todo e qualquer pensamento negativo que nós permitimos que o adversário de nossa alma coloque dentro de nós, e começamos a liberar uma palavra. Eu conheço um Deus que tem um plano de paz e um bom futuro para mim. Deus, ele tem um projeto arquitetônico e ele pensa nos mínimos detalhes. Hoje eu vou usar você. Olha para a tua irmã e diga: nos mínimos detalhes. Tudo vai influenciar no ambiente que você frequenta. Tudo vai influenciar nas amizades que você estabelece. Muitas das vezes nós não saímos das condições que nós vivemos porque nós não queremos mudar o nosso habitat, não queremos mudar as nossas amizades. Eu sou daquele tempo que existia um desenho, e eu acho que não era uma pantera, não lembro mais que bicho que era, mas dizia assim: ó vida, ó céu. Mas que bicho que era? Uma hiena? Apareceu bastante bicho aqui. Esse pensamento, às vezes, vem sobre nós. Quantas das vezes acontece alguma coisa contrária comigo, e eu digo assim: sabia que tinha que ser comigo. Se fosse com fulano, não aconteceria. Querido, o plano que Deus tem para outro não é o mesmo plano que Ele tem com você. Então é natural que as batalhas que Deus tem para você não são as mesmas batalhas que Deus terá com o outro. Não, recebe essa palavra aí, diga amém. Porque aquele que quer ter vitória, ele tem que aceitar também os processos para chegar a conquistar grandes vitórias. Deus planejou tudo certinho. Ele está determinado a te dar um tempo de honra. E não é todo mundo que acredita nisso, não. Eu vou repetir. Deus, ele está determinado a te dar um tempo de honra. Eu sei que você talvez você queira que eu dissesse: Deus está determinado a te dar uma vida de honra. Mas aí não estaria pregando a palavra. Porque a palavra é fechada em estações. E a cada estação Deus tem um ciclo reservado para nós. A cada estação Deus tem um tempo pré-estabelecido para a minha e para a tua história. Nós estamos vivendo... Eu já vivi alguns ciclos. Eu vivi o ciclo do inverno. O ciclo que quis, e confesso que em algumas partes da vida, quis me esconder. Aquele ciclo que a gente quer ficar deitado, cada um tem um jeito de reagir com a sua dor, e eu estou contando um pouco como eu reajo com a minha. Aquele ciclo que eu queria ficar deitada, tomando um chazinho quente, comendo uma pipoquinha, a lágrima descendo, e eu me achando insuficiente, dizendo: essa batalha eu não vou conseguir vencer. Eu olhava para as minhas forças e olhava até para batalhas maiores que eu já tinha vencido, mas eu dizia assim: mas agora eu estou mais velha, agora eu estou mais frágil, agora eu estou cansada. Mas eu vim para dizer que você pode estar mais velho, que você pode estar cansado, que você pode estar mais frágil, mas o Deus que eu e você servimos, Ele continua firme, Ele continua renovando, Ele continua estabelecendo uma nova vida para mim e para você. Ele tem pensamentos. Você pode imaginar hoje Deus olhando para essa casa e pensando em mim, pensando em você? Você pode imaginar hoje o céu aberto e Deus olhando para você que talvez está aí chorando, dizendo: não vai dar tempo de eu constituir uma família. E Deus olhando para a sua família. Deus olhando o que vem além, porque Deus, Ele não olha só o que tem hoje. Ele não fica firmado só no que aconteceu amanhã. O nosso Deus é aquele que vai... Vocês vão almoçar?
Está tudo certinho aí? Deus vai além. Existe a estação do outono. Quem já enfrentou o outono? Perdas. Olha para um lado, folhas que caem. Árvore que balança. E os galhos secos. E nós olhamos e dissemos, parece que tudo se perdeu. Eu estava vendo uma das pessoas que eu acompanho, alguns mentores que nós acompanhamos, e eu vi ele dizendo assim, eu já quebrei 5 vezes. Eu nunca quebrei. Chique, né? Por que você não quer quebrar? Porque eu nunca fui rica. Vou quebrar o quê, gente? Eu escuto para animar, porque quando eu estiver rico eu estou pronto, entendeu? Falar, é normal quebrar. Eu nunca quebrei. Mas já passei, talvez, quando eu falo o quebrar, olhando para esse mentor que eu estava ouvindo, eu estou falando de empresa, de coisa grande. Mas eu já quebrei em coisas pequenas. Já quebrei em coisas que... A hora que eu for pregando e eu achar a colocação, eu falo. Talvez você está dizendo assim, nunca mais eu vou conseguir viver o que eu tinha antes. Aquela loja, aquele lava rápido, estética de carro, aquela sacoleira, né, de levar roupa na... Eu vi que o maior empreendimento é levar roupa na casa. Eu descobri. Olha eu dando dica para as pessoas ficarem ricas. Ninguém quer ir na loja mais. Talvez você está aí chorando, porque, pastor, eu abro minha loja, aparece 2, 3. Abre uma, fica lá e convida alguém para levar sacola na casa. Eu não saio comprar roupa. Por que eu não saio comprar roupa? Porque quando eu saio, geralmente eu encontro com pessoas que me amam. E quando eu encontro com pessoas que me amam, eles querem me abraçar, querem me beijar, querem tirar foto. Não dá tempo de escolher a roupa. Eu comprava roupa como? Marina, tá vendo aquele conjunto lá? Ô, minha linda, pega lá para mim, número 40. Chegava em casa e falava, nossa, não deu certo. Hoje não, hoje eu vou lá na rede, procuro uma loja para o size, olho as roupas, dou clique, falo, você traz aqui para mim? A pessoa traz, eu experimento, compra e vai embora. Às vezes você está quebrado porque você não está querendo usar a criatividade. Às vezes você está quebrado porque você não quer mudar de ambientes. Você não quer ouvir chaves que estão levando você para um futuro melhor. Deus está dizendo, não, a tecnologia me quebrou. Quebrou porque você não quis entrar nela. Porque se você entrar nela, ela está a saída, não da sua quebra, mas de viver o extraordinário de Deus para você. O outono, as folhas estão caindo. Sabe o que eu descobri, que vi? Eu estava vendo uma cena do outono e esse homem pregando e falando sobre o outono. Enquanto as folhas estavam caindo, ele estava falando da quebra da empresa dele. E ele disse assim, não se preocupe quando você se quebrar por conta de dinheiro. Porque dinheiro você conquista de novo. O bem maior que você precisa restaurar e guardar é a sua saúde. E eu comecei a ouvir aquilo e eu parei para olhar algo interessante. Que enquanto as folhas caíam, enquanto ele chorava as folhas que estavam caindo, existia um personagem que estava recolhendo aquelas folhas que caem. Muitas das vezes, aquilo que você não está dando valor é o começo da história para alguém. Não, talvez o que você está dizendo que Deus colocou na minha mão é pouco. Deus está dizendo, vai fazer sucesso na mão de outro. Ei, comece a valorizar aquilo que você tem. Comece a entrar nos planos de Deus. Comece a colocar a sua família, inserir a sua família no plano que Deus tem para você. Talvez você vai dizer, pastor, eu sou uma mulher solo. Eu não tenho família. Família a gente constrói. Família não tem nada a ver com laço de sangue. Família não tem nada a ver com mãe, com pai, com tia. Família tem que ver com aquilo que a gente constrói dia a dia, com pessoas que estão dispostas a caminhar do nosso lado, trazendo diretrizes para que nós venhamos ter equilíbrio das nossas emoções. Isso é família. Eu já falei aqui, né? Seu sangue, até pernilongo tem. Diga, o meu sangue, até pernilongo tem. Então, família não tem nada a ver com sangue. Enquanto Deus, Ele está sonhando, planejando, Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que está
conforme o poder que ele opera em nós. Tem poder de Deus em você aí? Talvez você não está vivendo coisas extraordinárias, porque você ainda não chamou o poder de Deus para a tua vida. Você acha que poderoso é a irmã Candinha, poderosa é a pastora Sandra, poderosa é a irmã Maria Lúcia, mas Deus está dizendo, eu trabalho na sua vida conforme o poder que eu opero em você. Levanta a mão e diga, há poder em mim, o poder de Deus está sobre mim. Quem tem poder de Deus não é mendigo espiritual. Quem tem poder de Deus não fica esperando o milagre surgir da mão do outro. A palavra liberada da voz do outro, ele mesmo é suficiente para dizer, eu tenho uma palavra profética para liberar para minha casa. Eu tenho uma palavra profética para liberar para o meu ministério. Eu tenho uma palavra profética para liberar para a minha família. O poder de Deus opera em você. Chega com esse negócio de ficar dependendo dos outros. Estou esperando Deus usar Maria Lúcia para falar comigo. Não, Deus, usa eu para falar comigo. Quantas das vezes eu em pedaços, eu em frangalhos no meio das minhas dores, eu dobro os meus joelhos, eu choro, e da confusão dos meus pensamentos, Deus fala comigo. Tem momentos que eu falo, é absurdo. Imagina, Deus, não vai dar para fazer. Não só eu, vocês também, né? Falei, é absurdo, Deus. E Deus fala, se você acreditar no poder que está dentro de você, você é profeta, querida. Aquilo que sai da sua boca é selado na terra. Assim, diga mais uma vez, assim como deseja a minha alma, assim será. Se não for como deseja a sua alma, é porque vai ser melhor do que aquilo que você está pensando. É melhor. Aplauda Jesus aí. Deus, ele nos criou imagem e semelhança dele. Nós somos iguaizinhos a Deus. Satanás tentou e tenta nos desvirtuarmos todos os dias. Ele tenta todos os dias deformar a essência, através dos ataques espirituais, deformar a essência que habita dentro de nós. Ei, diga, o Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Satanás também tentou deformar ou trazer a identidade de Cristo à ruína, mas a cruz não foi ruína. A cruz foi para trazer libertação a uma nação. Ei, essa cruz que você está carregando não é para sua vergonha e nem para sua ruína, mas é para trazer libertação para aqueles que te cercam, para aqueles que são... querida, talvez você está dizendo, o que eu estou carregando é pesado demais. E Deus está dizendo, o que você está carregando vai ser o marco suficiente para escrever a história para você, para a tua casa e para a tua família. Deus, ele não quer que nós sejamos influenciados pelo mundo. Ele quer que nós sejamos influenciados pelo céu. Talvez você está olhando por aquilo que está acontecendo ao redor em São Bernardo do Campo. Talvez você está olhando o que está acontecendo em São Bernardo do Campo. Talvez como eu, que antes de pregar, eu falei a respeito da moda, mostrei tênis, mostrei lenço, falei das cores. Isso são influências da terra. Mas Deus está dizendo, eu não tenho só essa influência para você. Eu tenho a influência do céu para ser liberado para a tua vida. Ei, querido, só quem quer ser influência do céu, levanta a mão nessa tarde. Os seus sonhos, eu escrevi aqui para mim não esquecer. Os seus sonhos são sementes. Eu estava observando e eu pensei, semente eu consigo segurar na minha mão. Mas quando o sonho germina, ele já não passa mais a ser uma pequena semente. Ele passa a ser uma árvore. E essa árvore consegue trazer sombra para muita gente. Quem pegou essa palavra, profeta? Até hoje o seu sonho é só uma semente. Mas se você plantar o seu sonho e acreditar nele, vai se construir uma grande árvore. Essa árvore vai dar ramos e vai trazer sombra para outras pessoas. Ei, Deus está dizendo, eu não vou surpreender só você, mas eu vou surpreender também quem está com você.
Você não pode deixar todo esse potencial incrível ser retido apenas na semente. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: você é incrível. Você precisa saber disso. Ah, pastor, as pessoas falam que eu sou incrível, mas eu não me vejo incrível. Então olhe você para você mesmo e diga: eu sou incrível. Porque é isso que você é. Quando você libera as sementes que Deus deu para você, a semente do amor, a semente da generosidade, a semente da compreensão, a semente da empatia, da positividade, você se torna uma pessoa extraordinária, imparável, uma mulher de sucesso, uma mulher que nasceu para viver projetos extraordinários, onde as pessoas vão olhar e dizer: onde é que estava essa mulher incrível? Estava na mão, mas quando ela deixou voltar para a terra, o solo fez que ela florescesse, e hoje ela está impactando nações. A semente, ela precisa de uma boa terra. É por isso que você precisa mudar de ambiente. Os ambientes tóxicos nos apodrecem. Se você vive só perto de pessoas que são negativas, que são pessoas maldosas, pessoas que só pensam ruínas, isso não é um bom ambiente para florescer. Você já viu fruto? Precisava achar aqui. Você já viu fruto que nasce podre? Tem gente que nasceu podre. Você está falando para ele: muda de vida. Não quer. Aí tem a coragem de colocar a culpa em Deus. Ei, se Deus tem planos de vitória, como que Ele quer que você viva podre? Que você viva em ruína? Que você viva nessa carência constante? Que você viva mendigando amores e lugares? Deus tem plano de conquista. Está na hora de você sair dessa zona de conforto, ou dessa área que te machuca, e vir para a área que Deus te chamou para ressignificar a tua história. Eu estava olhando a pastora Neia. Eu estava olhando a pastora Neia contando a história da família dela oncológica. E eu vi a minha história na sua família. Minha casa, o lado materno, todos passaram pelo câncer. Não ficou ninguém sem passar pelo câncer. Não vou dizer não só. Não sei que palavra que eu vou dar. Não, vai não só mesmo, mas não é que é não só porque é muita coisa. Não só pelo câncer de mama. Passou por diversos tipos de câncer. Porque vocês sabem que existem outros tipos de câncer. A palavra só, talvez vocês pensem que eu estou diminuindo essa dor. Não. É que eu quero explanar uma outra coisa e eu não sei falar. Não só pelo câncer de mama. Meu avô teve câncer na coluna. Minha avó teve câncer no ovário. Minha mãe teve câncer cefálico na cabeça, teve câncer de mama, câncer no útero, teve metástase, morreu de câncer. Minha tia teve câncer no reto. Minha outra tia teve câncer na virilha. E se eu for contar, vai ser um trajeto dolorido. E eu cuidei de todas essas pessoas. Um dia, eu coloquei na minha cabeça: eu vou ter câncer. Todo mundo da minha casa tem câncer. Não, interessante, se todo mundo fosse rico, eu ia falar: eu vou ser pobre. Todo mundo da minha casa vai ter câncer, eu vou ter câncer. E quando eu vi, eu estava com... assim como deseja a sua alma. Tem muita coisa que a gente que atrai. Tem muita coisa que a gente chama: ai, sou depressiva. Vai ficar depressiva. É uma tristezinha lenta. É uma tristeza que tirou só hoje o seu sorriso. Talvez tirou 2, 3 dias, mas não chegou no estado de uma depressão. Mas parece que você quer ficar na depressão. Você não está tendo coragem de levantar e falar: não, eu vou levantar, eu vou para o culto, nem que você vai ficar lá chorando, mas eu vou ficar lá assistindo o culto, eu vou sair, eu vou chupar um sorvete, eu vou fazer alguma coisa para mim, porque eu sou incrível. Você precisa se reagir. E eu tive câncer numa época onde os filósofos dizem que foi por conta de genealogia, genética e rancor. Então eu preciso dar uma receita.
Arranca o rancor. Arranca. Rancor a gente arranca. Ódio, mágoa, arranca. Pastor, eu não consigo. Coloca a mão e fala, sai no nome de Jesus. Tem pessoas que estão, tem pessoas que fizeram mal para você, que estão morrendo de ódio porque você não está tão mal como elas queriam que você tivesse. Ei, não dá gosto para o seu inimigo de ficar ruim, não. Levanta e vai. Eu me deparo com o diagnóstico de câncer e eu falei assim, eu sabia que eu ia ter câncer. Quando eu estava com esse diagnóstico de câncer, eu estava cheia de mágoa, com dificuldade de perdoar os outros e a mim mesma. Você já se perdoou hoje? Você se perdoou você hoje? Ou talvez você ainda está se culpando pelo seu erro do passado, por aquilo que você fez em 1980. Porque eu fui uma péssima filha. Porque se eu soubesse, eu tinha feito isso para minha mãe. Você não fez. Mas dá tempo de fazer agora. Pastor, minha mãe morreu. Não tem como eu fazer agora para minha mãe, mas dá para você fazer para a mãe de outro. Dá para você orientar as mulheres mais novas do que você. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm por obrigação de orientar as mais novas. Ei, se você está vivo é porque você ainda é semente. E Deus está esperando você ser derramada num solo fértil para dar fruto. Se perdoe. Eu fui viajar. Vou voltar no câncer. Não, vou viajar, já volto para o câncer. Não esqueço. Já volto. Eu fui viajar para Portugal. Viajar não, eu fui pregar. Porque viajar a gente vai passear, ver. Eu fui pregar. Cheguei lá, preguei e vim embora. Você perguntar o que tem em Portugal. Igreja, uma igreja com outra pessoa. Cheguei lá em Portugal, mas ninguém tem culpa de nada. Eu vou porque eu tenho meu trabalho aqui também. E é chamado, gente. Escolha, vida, você decide o que você quer ser. Você decide se você quer ser fútil ou se você quer ser produtiva. Você decide se você quer ser amarga ou se você quer ser doce. Você lembra de Noemi? Noemi, quando chegou, tinha festa. Gente celebrando a vida dela, a chegada dela. E ela disse, não celebra, porque eu sou amarga. Ela que tinha decidido. É você que decide. Eu decidi ser frutífera. Eu decidi caminhar, decidi ser bênção. A minha vida é corrida? Graças a Deus. Porque 1000 vezes corrida do que parada. Quando eu estou lá no aeroporto aqui em Guarulhos, uma irmã encosta perto de mim e ela fala, olha como Deus é poderoso. Eu sei que esse avião não vai cair. Eu falei, que avião? Primeiro ela perguntou, para onde você vai? Eu falei, para Portugal. Nossa, como Deus é poderoso, eu sei que esse avião não vai cair. Eu falei, que avião? Ela falou que nós vamos. Eu falei, Fiquei parada querendo saber o que ela queria falar para mim. Eu falei, Senhor, fala que eu já dia viagem. Ela falou, imagina, você acha que Deus ia deixar, olha, você acha que Deus ia deixar esse avião cair com uma mulher poderosa como a senhora dentro? Eu falei, ia. Falei, se tiver no projeto de Deus, vai, porque eu sou poderosa, a senhora também. Nós somos iguais. Se o plano de Deus for para ser hoje, ele não quer saber quem está dentro. Ele faz. Né? Daí ela ficou olhando para mim e falou, ai, credo, pastor, o pastor está pessimista. Eu falei, eu não. Ela que tirou minha vontade de ir para Portugal. Mas eu não falei isso para ela. Eu falei, eu estou falando para você que você está colocando a fé em mim. E não está colocando a fé no Deus que está colocando você dentro dessa oportunidade. Quer dizer, por causa de mim um avião não vai cair. É muita coisa. Eu falei, você precisa colocar a fé em Deus. E ela falou, mas eu pedi para Deus um sinal. Que se não fosse acontecer nada. E aí eu vi que ela estava assim, bitolada. Porque tem pessoas que param de adorar santo e começam a adorar pessoas. E se eu falasse mais alguma coisa, ia ser ruim para mim. Tinha que eu vigiar. Não é verdade? Estou falando, não. Vocês estão entendendo o que estou falando? Tem pessoas que param e ficam adorando a gente. Por isso que tem muita gente que fala, eu desviei. Eu nunca vi ninguém falar. Eu nunca vi. Se vocês verem, vocês falam. Eu desviei porque Jesus virou a cara para mim. Você já viu alguém falar isso?
Aí eu desviei porque o pastor Wagner não falou comigo. Isso vocês já ouviram. E aí eu desviei porque a pastora Manu veio com um conjunto rosa novo. Não, tem gente que desvia de inveja, de ciúmes. Nunca vi ninguém falar que desviou por causa de Deus. Por Deus falhar. Nunca vi. E aí eu fiquei olhando para aquela mulher. E aí eu fui tentar entender aquela mulher. Eu falei, não, deixa eu usar um pouco da minha empatia para essa mulher. Eu comecei a conversar com ela, ela contou. Pensa numa vida desgraçada. A dela. Filhos, ela firme da casa de Deus. A cada 100 palavras, 99 Deus é fiel. Os filhos todos desviados, um na prostituição, digo na casa de prostituição, outro morando na rua, e ela estava indo embora para Portugal, arriscar um emprego, porque quando ela chegou na casa dela, a filha dela de 14 anos tinha se enforcado dentro do quarto dela. Eu parei e segurei na mão daquela mulher. Eu fiquei até chegar em Portugal e cada um seguir o seu caminho. Eu fiquei do lado daquela mulher, ouvindo ela falar. Teve momentos que o meu coração tremia e eu chorava junto com ela. E teve momentos que eu ria por ver que ao mesmo tempo que ela estava contando da dor, ela estava indo em busca de um sonho, de viver melhor em outro país. Aquela mulher me ensinou que independente do que eu estou vivendo hoje, há uma esperança para o meu amanhã. Eu olhei para aquela mulher e eu falei, Deus, me ensina a me perdoar. Porque eu percebi que se eu encontrasse o sangue de Jesus tem poder, se eu encontrasse alguém na minha casa, da minha família, que se matasse e jogasse a cruz, me deixou um bilhete dizendo, mãe, eu estou me enforcando porque a senhora é crente, porque Satanás é astuto. Eu não sei se eu teria a mesma coragem que ela de recomeçar a minha história.